Tá tudo tão caro, por que o real se desvalorizou tanto? Para eu te responder essa pergunta, eu preciso que você entre na máquina do tempo junto comigo e a gente vai voltar para o ano de 1994. Essa viagem vai ser necessária para você entender o porquê que o real se desvalorizou tanto. 1994 aconteceram muitas coisas que mudaram a vida de todos nós brasileiros. Morreu o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna ao bater contra o muro da curva Tamburello durante o Grande Prêmio de São Marino em Imola, na Itália. Estreava na TV Globo o programa infantil da Xuxa. A seleção brasileira de futebol conquistava o 4º título da Copa do Mundo FIFA nos Estados Unidos, vencendo a Itália nos pênaltis por 3-2. O estádio Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, foi festa total dos brasileiros. Foi exibido pela primeira vez o anime Os Cavaleiros do Zodíaco na antiga e falecida Rede Manchete. O enorme sucesso da série abriu as portas para diversos outros desenhos japoneses na TV aberta brasileira. Mas duas coisas aconteceram no campo da política que mudaram completamente as nossas vidas até hoje. Fernando Henrique Cardoso é eleito 34º presidente do Brasil, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial brasileira. A nova unidade monetária do país, o real, entra em circulação, equivalendo a 2.750 cruzeiros reais. E é a partir daqui que vai começar a nossa jornada. Se você não está sentado, eu peço que você se sente, se aconchegue no seu sofá, no banco, na sua cama, onde você puder se encostar e ficar mais confortável, porque os fatos que eu vou te mostrar aqui vão chocar e é melhor você estar bem acomodado. Esse encarte de mercado é exatamente do ano em que o real entrou em circulação. E aqui existem uma série de produtos que com certeza fazem você sentir saudade. Coca-Cola a 60 centavos, cerveja a 65 centavos a garrafa. 1 quilo de feijão, R$ 1,07 e 1 quilo de frango, R$ 1,20. Para facilitar o seu entendimento, eu coloquei tudo isso em uma tabela que mostra alguns principais produtos e os seus preços na data de hoje. É claro que naquela época o salário mínimo era hoje o salário mínimo é outro. E por que nós vamos começar exatamente em 1994? Porque antes fica muito difícil de comparar. O Brasil teve muitas moedas distintas e um período hiperinflacionário que deixa qualquer comparação sem grandes sentidos. Então, para entender melhor o momento que nós estamos, nada melhor do que começar a nossa jornada em 1994, que foi quando o real brasileiro entrou em circulação. O Plano Real e a criação de uma nova moeda foi uma ferramenta utilizada para conter a hiperinflação dos anos 80 e dos anos 90. Este gráfico que você está vendo, ele vai de 1980 até 1994. E isso aí que você está vendo na tela é o IPCA, o Índice Oficial de Inflação Brasileira. Perceba que em março de 1990 a inflação chegou a absurdos 82,39% ao mês. Mas o que é inflação? Inflação é o aumento do preço dos bens e dos serviços. Ela implica em diminuição do poder de compra da moeda. A inflação é medida pelos índices de preços e no Brasil nós temos vários índices de preço. E a gente acabou de ver no gráfico anterior qual que é considerado o índice oficial da inflação, que é o IPCA. A inflação gera incertezas preocupantes na economia, desestimulando o investimento e tornando o cenário muito mais caótico. As pessoas e as empresas perdem noção dos preços relativos e assim fica difícil saber se determinado produto ou serviço realmente está caro ou se está barato. E a inflação afeta todo mundo, mas se for para escolher uma camada que mais é afetada, são as classes mais baixas, que não têm à sua disposição instrumentos para se proteger da inflação. E aqui vem mais um perigo da inflação que eu não vejo ninguém contar para você. A inflação mais alta também aumenta o custo da dívida pública. Afinal de contas, as taxas de juros que o governo oferece para você emprestar dinheiro para ele precisam não apenas contemplar o que todo mundo espera da inflação, mas também agregar um prêmio de risco devido a toda a insegurança do ambiente econômico que você se encontra. Ou seja, quando você tem um ambiente de maiores incertezas, você precisa remunerar os investidores para assumir esse risco. E é óbvio
que isso custa mais dinheiro para os cofres públicos. Para pensar, em março de 1990, como eu mostrei para você agora há pouco, a inflação mensal chegou a 82%. E uma ilustração que demonstra muito bem como é que era aí no mercado nessa época é essa daqui que eu vou te mostrar agora. Essas são cenas dos mercados brasileiros na época. Perceba esta maquininha que está sendo segurada aqui pelas mãos de um funcionário do mercado, aqui embaixo também. Constantemente eles precisavam readequar os preços do produto. Então toda vez que você ia no mercado, essa maquininha estava colocando etiquetas em cima de etiquetas para apresentar para os consumidores os novos preços. Era comum, inclusive, dentro de um mesmo dia, o preço de um produto aumentar 1, 2, 3 vezes. Para grande parte da população brasileira, simplesmente não valia a pena poupar e guardar dinheiro. Afinal de contas, a cada dia que passava, o seu dinheiro perdia valor. Então, para que você vai poupar algo que perde o valor a cada dia? Valia mais a pena você gastar o mais rápido possível. Inclusive, foi nessa época que surgiram dentro das casas brasileiras aqueles lugarzinhos para você estocar a famosa compra do mês. Os funcionários e empregados ao longo do Brasil recebiam o seu salário e iam correndo no mercado gastar tudo, porque se ele deixasse para outro dia, se ele deixasse para outra semana, o seu dinheiro ia comprar muito menos produtos. Sabe qual foi a inflação acumulada 15 anos antes do Plano Real? 13 trilhões e 342 bilhões por cento. Para você fazer uma base comparativa, eu vou pegar 1913 até a data que a gente está conversando aqui e te mostrar a inflação dos Estados Unidos. A inflação do dólar durante todo esse período de mais de 100 anos foi de 2.644. Houve inflação nos Estados Unidos? É claro que houve, só que ao longo de 100 anos foi bem inferior a 13 trilhões e 342 bilhões por cento. Mas por que teve tanta inflação no Brasil durante esse período? As causas da hiperinflação no Brasil costumam ser relacionadas com os gastos públicos da década de 60, 70 e 80. Entre o final dos anos 60 e o começo dos anos 70, a economia brasileira estava crescendo a ritmos chineses, 10% ao ano. Mas todo esse crescimento foi financiado por empréstimos internacionais. O período de 1964 até 1985 foi marcado por grandes obras de infraestrutura no Brasil. Por outro lado, o governo brasileiro não tinha capital para financiar tantas usinas e tantas rodovias que eram construídas, então ele teve que recorrer ao capital externo através de dívida. E quanto mais obras eram feitas, mais crescia a dívida pública brasileira. E isso é um excelente plano, porque se você conseguir que a economia continue crescendo, você consegue arrecadar mais e, consequentemente, você paga esse endividamento, mas você não pode contar com grandes imprevistos. É um plano que tem que sair como você traçou. E não foi isso que aconteceu, porque nessa época aconteceu o famoso choque do petróleo. No início dos anos 70, o Brasil adquiriu empréstimos no mercado internacional com taxas flutuantes de juros. Ou seja, são aquelas taxas que hoje você paga um valor, no ano que vem você pode pagar outro valor. São taxas que oscilam, eles mudam de acordo com os índices que é indexado aquela dívida. Portanto, desde que essa taxa de juros internacional ficasse controlada, o Brasil, mesmo se endividando, iria conseguir aumentar a sua economia devido a tantas obras que foram feitas, aumentar consequentemente a sua arrecadação de impostos e quitar tranquilamente toda aquela dívida que foi adquirida. O governo ia conseguir cumprir as suas obrigações financeiras, não seria necessário imprimir dinheiro para pagar essa dívida e o Brasil se tornaria uma grande potência. Só que aconteceu o choque do petróleo. O preço dessa commodity nos mercados internacionais simplesmente estouraram do dia para a noite. Em 1973, o preço do petróleo subiu nada mais, nada menos que 400% em 3 meses. Ele saiu de 2 dólares e 90 centavos por barril para 11 dólares e 65 centavos por barril.
Consequentemente, o mundo inteiro teve que dar uma freada no crescimento econômico e não foi diferente com o Brasil. A valorização súbita do petróleo impactou também os países desenvolvidos, porque se eles conseguiam comprar isso daqui de petróleo por dia, eles tiveram que comprar isso daqui de petróleo por dia. Afinal de contas, um aumento de 400% não é para qualquer um. Em razão dessa crise internacional, o Brasil não apenas passou a exportar menos os seus produtos, como também começou a florescer as sementes do mal chamada inflação. A diferença entre importações e exportações de um país se chama balança comercial. E a balança comercial brasileira foi fortemente impactada nessa época, somado ao crescimento da inflação nos preços dos produtos. A situação não era nem um pouco fácil e, para somar, em 1979 aconteceu o segundo choque do petróleo. E quando aconteceu isso em 1979, os Estados Unidos, que também estavam passando por um período inflacionário bem preocupante, resolveram tomar uma decisão que foi péssima para o Brasil. Com a intenção de valorizar a moeda americana, os Estados Unidos elevaram suas taxas de juros. Toda vez que um país eleva sua taxa de juros, todo mundo joga dinheiro ali para dentro para ganhar com a renda fixa. Os títulos de renda fixa acabam sendo bem mais remunerados. E quando a gente fala em Estados Unidos, é a economia mais forte do mundo desde essa época. Então, quando os Estados Unidos elevou sua taxa de juros, o mundo inteiro jogou dinheiro lá para dentro. E quando os Estados Unidos eleva sua taxa de juros, o mundo inteiro precisa se readequar, ou seja, também elevar a sua, senão ninguém vai botar dinheiro para dentro do seu país. E foi aí que pegou o Brasil numa rasteira. Você lembra das taxas flutuantes da dívida externa brasileira? Pois é, elas subiram. A crise do petróleo pode ter dado início à época hiperinflacionária brasileira, mas foi a crise ocasionada entre real e dólar que realmente foi tenebrosa para os próximos anos. Este gráfico que você está vendo na tela é da dívida externa brasileira em dólares, exatamente do período em que nós estávamos conversando, 1970 até 1985. Saiu da casa dos 6 bilhões de dólares no começo da década de 70 e chegou a 104 bilhões de dólares em 1975. Já este gráfico mostra as taxas de juros de 1950 até 2021 dos Estados Unidos. E esse período em que eu estou conversando com vocês, que pegou o Brasil de calças curtas, foi exatamente esse que eu estou passando o cursor na tela. Confira que a taxa de juros norte-americana chegou a 20%. Você consegue imaginar hoje os Estados Unidos com uma taxa de juros nesse patamar? Ninguém imaginaria, muito menos o pessoal nessa época. Pensa o seguinte, você está em 1979, 1980 e é um investidor gringo, você não é brasileiro. Por que você deixaria o seu dinheiro no Brasil com os Estados Unidos pagando aquela taxa de juros na sua renda fixa? Vale muito mais a pena você colocar o seu dinheiro numa economia forte, com solidez, segurança, recebendo 20% ao ano sem risco nenhum. E foi exatamente isso que os investidores gringos do mundo inteiro pensaram. Eles tiraram o seu dinheiro de países emergentes como o Brasil e colocaram na terra do tio Sam. E toda vez que você pega o seu dinheiro de um país e transforma eles em dólares, você está, por exemplo, no caso dos brasileiros, transformando reais em dólares, comprando a moeda do tio Sam. E toda vez que você compra uma moeda, o preço dela aumenta. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil nessa época. O dólar disparou e a dívida externa brasileira em dólares também. E para reverter a situação, o governo brasileiro teve uma ideia: maxi desvalorizar a sua moeda. Em 1983, o governo brasileiro realizou uma maxi desvalorização de 30%. Isso fez com que o Brasil se tornasse novamente atrativo para o gringo. O problema é que, apesar da grana entrar novamente no Brasil, a produtividade não era boa.
Nessa época, o Brasil era altamente atrasado, tecnologia completamente defasada, produtividade em baixa e era um país basicamente de exportação de commodities. Ou seja, você tinha a grana dos investidores gringos novamente voltando para o Brasil, você tinha a grana dos empresários exportadores de commodities também circulando no Brasil. A grana começou a ficar abundante, o dinheiro em circulação começou a aumentar, mas em contrapartida, as riquezas, os produtos, os serviços não cresceram na mesma intensidade que a quantidade de moeda circulando no mercado. E lembra da dívida externa brasileira que estava nas alturas? O governo estava com dificuldades imensas para pagar essa dívida, então teve a ideia de emitir mais dívida. Só que ao invés de emitir dívida externa, ele começou a emitir dívida interna, títulos públicos para serem comprados pelos próprios brasileiros. Consequentemente, com o dinheiro que você levantasse dos investidores brasileiros, você ia pagar a dívida externa que são de investidores gringos. Mas aí vem uma pergunta: quem é o investidor brasileiro que vai querer investir no Tesouro com tanta instabilidade, incerteza e insegurança que tinha nessa época? Quando o investidor está muito inseguro, ele não compra títulos de longo prazo, ele só quer títulos de curto prazo. E foi exatamente isso que o governo brasileiro teve que fazer na época. Títulos com curtos vencimentos e altas rentabilidades. Senão, meu amigo, ninguém queria comprar esses títulos no mercado. E foi aqui que o governo brasileiro entrou numa espiral fatal, negativa, que impactou o resto do curso da sua história. Ele não parava de emitir dívidas para pagar essa dívida, aí ele criava outra dívida para pagar essa dívida, e aí ele criava outra dívida para pagar essa dívida, e isso daqui se tornou um ciclo sem fim. E foram 5 planos econômicos que tentaram tirar o Brasil desse cenário desastroso até que nós chegamos em 1994, que foi aonde a gente caiu com a nossa máquina do tempo no começo do vídeo. Qual foi uma das grandes sacadas do Plano Real? Primeira delas, o governo colocou R$1 equivalendo a $1. Sim, o real brasileiro já teve o mesmo valor que $1. Foi nessa época que o Brasil começou a encher de eletroeletrônicos, bugigangas, os brasileiros iam para Nova York fazer compras, os chamados muambeiros. Sim, eles traziam muitas coisas dos Estados Unidos e não apenas do Paraguai, como a gente está acostumado. Foi inclusive nessa época que surgiram as lojas de 199. Sim, as lojas de 199, que vendiam produtos importados a preço de banana, surgiram exatamente nessa época por conta disso que eu acabei de explicar para você. Este gráfico mostra para você o preço do dólar desde a criação do Plano Real até o momento em que nós estamos trocando essa ideia. E eu deixei destacado em amarelo exatamente o período que a gente estava conversando, período em que o real era extremamente valioso frente ao dólar. E teve outra coisa muito importante nessa época também, que o governo brasileiro começou a remunerar os títulos públicos em 50% ao ano. E por que o governo fez isso? Pare para pensar o seguinte: toda vez que o governo emite títulos e os investidores compram com o seu dinheiro, esse dinheiro é retirado de circulação da economia. Se antes os investidores gostavam de gastar o mais rápido possível o seu dinheiro, porque se deixasse para uma semana depois ele já não valia a mesma coisa, agora, com 50% de rentabilidade, os investidores começaram a pensar, talvez vale a pena eu comprar alguns títulos e não gastar tudo de uma vez, vou começar a poupar e a investir. E, consequentemente, toda aquela quantidade enorme de dinheiro que estava circulando na praça foi gradativamente reduzindo. Você sabe que o banco ele pode criar dinheiro do nada através dos empréstimos que ele faz com o dinheiro que está lá dentro. E foi nessa época que o Banco Central falou: pausa, dá uma segurada, porque a gente quer diminuir a quantidade de dinheiro em circulação. Ou seja, se somar todos esses aspectos que eu falei para você, a quantidade de grana circulando pelo Brasil foi gradativamente diminuindo. Só que esse dólar extremamente barato era algo artificial criado pelo governo. O governo instituiu nessa época as chamadas âncoras cambiais, que fixavam o preço entre o dólar e o real e facilitavam aos montes as pessoas de comprar produtos importados. Só que em 1999 essa história mudou. As âncoras cambiais foram substituídas pelas
metas de inflação. Ou seja, ao invés da gente fixar o preço do câmbio para trazer maior tranquilidade ao mercado, agora a gente vai ter metas de inflação em que a gente vai programar e estabelecer alguns números. Olha, mercado, tá vendo essa meta? É o que a gente vai buscar cumprir. Então, pode ficar tranquilo que a gente está de olho. Mas essa mudança fez com que o dólar simplesmente disparasse. Esse câmbio flutuante ocasionou quase que uma imediata desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar. Teve consequências positivas? Sim, tivemos. A primeira consequência positiva foi o fim do escoamento das divisas externas brasileiras para comprar dólares e, consequentemente, manter a paridade real-dólar no preço estabelecido pelo governo. Associado a isso, o Brasil também teve uma redução no déficit da sua balança de pagamentos e a dívida pública foi controlada. Entretanto, a carga tributária de 1999 até 2002 cresceu. Em 99, ela era de 25% e em 2002 ela passou a ser de 37%. Aqui no gráfico é exatamente esse momento que nós estávamos conversando. Do dia para a noite, simplesmente o dólar saiu daquela casa de 1 para 1 e passou facilmente aqui a casa dos 2. Imagine só, você que era um empresário de importados, como deve ter sofrido nessa época. Só que se for para destacar, um grande mérito ao longo de todo esse tempo foi, obviamente, o controle da inflação brasileira. Os investidores, os consumidores, os empresários voltaram a ter o pilar de uma economia sólida e sustentável, que é a confiança. Dá uma olhada na inflação de julho de 1994, que foi quando começou o Plano Real, até agora, o momento que a gente está trocando uma ideia. Durante esse período, nós tivemos uma inflação de 573%, que é uma inflação bem inferior àqueles 15 anos anteriores ao Plano Real. É bem menor, só que mesmo assim, comparado à inflação norte-americana, a gente pode melhorar muito mais. Quando a gente pega esse mesmo período de 1994 até 2021, a inflação do dólar foi de apenas 83,3%. Então, de 1994 até 2020, eu tenho que te mostrar duas informações que ilustram bem tudo o que aconteceu ao longo desse período. Mas, Rob, por que você parou em 2020? Porque 2020 foi o ano em que o mundo parou. Então a gente tem que analisar até esse momento e depois trazer todos os impactos por causa da crise. Desde o Plano Real até 2020, nós tivemos gradativamente uma redução da inflação oficial no Brasil. Aqui você está vendo o gráfico, inclusive, da inflação de acordo com cada um dos presidentes que nós tivemos no Brasil. E não apenas a inflação por presidente, mas também a taxa de juros anualizada. Veja só como era gigante a taxa de juros em 94, 95, 96 e gradativamente ela foi caindo, até que em 2020 chegou ali na casa dos 2%. Então, como eu falei, a confiança é algo fundamental para que os investidores, empresários, consumidores se sintam mais confortáveis. E um dos pilares da confiança são os gastos públicos. E 2020 foi um ano em que os gastos públicos simplesmente saíram completamente do controle e você já sabe por quê, né? Este é o gráfico dos gastos públicos no Brasil antes de 2000 até o momento em que nós estamos conversando. E quando a gente pega aqui em 2020, simplesmente as coisas saíram de controle, né? E por que as coisas saíram de controle? No ano de 2020 foram só para esse tipo de gastos encaminhados 524 bilhões e em 2021 está previsto gasto de 127 bilhões. E toda vez que você tem gastos públicos saindo de controle, o dólar volta novamente a atacar. Os investidores perdem, mais uma vez, confiança na moeda brasileira e você já sabe o que acontece, né? Tira dinheiro do Brasil, leva para os Estados Unidos, o que acontece com o preço da moeda americana? Real é a moeda com o pior desempenho no mundo em 2020. Por que o real é a moeda que mais se desvalorizou em 2020? Bom, motivo a gente já falou ao longo de todo esse vídeo. As premissas necessárias para uma moeda se manter valorizada
não estavam mais sendo 100% cumpridas. Mas aqui não é nem culpa do governo brasileiro, o mundo inteiro gastou para enfrentar a crise sanitária. Só que quando a gente fala de países emergentes, em momento de medo, é comum que os investidores tirem a grana e levem para economias mais desenvolvidas. Inclusive, este gráfico que você está vendo foi o que aconteceu com a moeda brasileira durante todo esse período. Então a gente viu ali, finalzinho de 2019, começando para 2020, que foi quando tudo realmente resolveu estourar, a moeda americana simplesmente explodiu. Esses gastos com o enfrentamento a essa crise de saúde, eles vão acabar, mas isso não significa que o Brasil não tem outros problemas. E eu vou trazer aqui agora alguns deles que você tem que ter sempre no radar, sempre ficar de olho. Você tem que acompanhar de perto como era, aonde está hoje e para onde que está caminhando. Ranking de estabilidade política. E este gráfico do Banco Mundial mostra bem isso daí. O Brasil está na posição 142. Eficiência do governo também é algo que o Brasil precisa melhorar e muito. Atualmente nós estamos no número 105 do ranking. O judiciário brasileiro não é conhecido mundo afora pela sua segurança jurídica. E mais uma vez o gráfico mostra isso. Nós estamos na posição número 98. A proteção à propriedade privada, um dos pilares básicos de um capitalismo e de um mercado forte e robusto, não é levada tão sério assim no Brasil, tanto é que nós estamos na posição número 86. Poxa, mas o Brasil não está no topo do ranking de nada? Nós estamos, mas o assunto não é tão bacana assim. O ranking da violência, homicídios a cada 100 mil habitantes. O Brasil está em 7º lugar. Agora eu quero que você preste atenção quais são os países que estão à frente do Brasil e é por isso que é motivo de preocupação. E quando a gente fala de competitividade da economia brasileira, os números também são decepcionantes. Nós pegamos modelos de competitividade como Singapura, Estados Unidos, Hong Kong, Holanda e Japão, e comparamos com o Brasil, que está na posição número 69. Mas o Brasil não ficou em primeiro lugar em nada no ranking? Sim, nós conquistamos a medalha de ouro no tempo preparando impostos. O Brasil está na primeira posição disparado, muito à frente de países como a Bolívia, Venezuela, Líbia e Chad. E o Brasil também fica muito bem ranqueado quando o assunto são gastos do governo em dólares. Temos superpotências que têm dinheiro para gastar com isso, como Estados Unidos, China, Alemanha, França e outros países como Reino Unido e Itália, que já foram muito importantes na história e hoje não são tanto assim. E no 7º lugar, o Brasil, que nunca foi uma grande potência econômica, mas está aqui no ranking daqueles que mais gastam com o governo. Em relação à infraestrutura, que é um dos pilares de uma economia eficiente, sustentável, redução de custos e tornar os produtos brasileiros mais competitivos, não apenas no mercado interno, quanto no mercado externo. E a qualidade de estradas no Brasil não é lá grande coisa. Ferrovias, que é um dos métodos mais eficientes para escoamento da produção, o Brasil está na posição número 83. Ok, Rob, mas como é que eu faço para mudar essa situação? Como é que eu faço também para não ficar exposto a todos esses problemas que o Brasil tem? A primeira é escolhendo as pessoas que movem o Brasil, que decidem o rumo do nosso país. E isso está nas mãos de vereadores e prefeitos quando o assunto é a sua cidade, deputados estaduais e governadores quando o assunto é o seu estado. Mas principalmente quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de deputados federais, senadores e, é claro, o presidente da República. E vale lembrar que as próximas eleições estão aí, batendo a nossa porta. Então, a primeira coisa que você tem que refletir é quais são as pessoas que você quer para liderar o nosso país. Só que essa opção, ela está de certa forma no seu controle, mas ao mesmo tempo não está. Eu vou explicar melhor para você. Você pode escolher o seu candidato de preferência, aquele que você acredita que vai ser o melhor para o Brasil, mas você não pode decidir quem será de fato o presidente, os deputados e os senadores. Seu voto é um. E no Brasil nós temos milhões de votos e nem sempre o que você acha que é o melhor para o Brasil, milhões de outras pessoas também acham. E para você não ficar nas mãos
da decisão da população brasileira, tem uma segunda opção. E esta segunda opção é você não ficar apenas com o seu patrimônio nesta moeda e começar a ter patrimônio nesta moeda aqui. Você pode comprar dólares físicos como esse daqui como uma opção de segurança para o seu patrimônio. Mas olha, logo de cara eu quero dizer que existem opções bem melhores do que dólares físicos. E a segunda opção são as BDRs, que são recibos de ações norte-americanas que são negociadas na Bolsa Brasileira. Basicamente, uma instituição financeira compra as ações e deixa bem guardadinho. E ele faz com que sejam emitidos recibos, e esses recibos são negociados na Bolsa Brasileira. É claro que é muito melhor do que você ter dólar físico, porque afinal de contas você está se expondo de certa forma a empresas americanas e toda a força que tem por trás das ações norte-americanas, só que ao mesmo tempo as BDRs não têm tantos negócios na Bolsa Brasileira e a gente não pode esquecer que a gente não está falando propriamente de ações, nós estamos falando de recibos de ações. Tanto é que a Avenue, que é a maior corretora de brasileiros para investir na Bolsa Americana, tem em custódia muito mais dinheiro do que todas as BDRs no Brasil. E tem a terceira forma, que é a forma que eu faço, que é investir no exterior através de uma conta numa corretora americana. Eu me sinto muito mais seguro investindo diretamente em ações, em fundos imobiliários americanos, que são REITs, ETFs, diretamente nos Estados Unidos. Se você me acompanha há algum tempo, você já sabe dessa história. Eu comecei a investir na Bolsa Brasileira em 2013 e na Bolsa Americana um ano depois. O ano de 2014 foi quando eu abri minha conta numa corretora americana. E em 2019 eu resolvi começar um projeto do zero, ou seja, mais uma conta começando com $0 para estimular você a também fazer parte dessa jornada. Então aqui está, inclusive, a data quando eu comecei a conta nova, a conta que virou, inclusive, a carteira do canal. E não é à toa que eles são parceiros aqui do canal, porque o projeto deles fez com que centenas de milhares de brasileiros tivessem acesso pela primeira vez ao mercado norte-americano com custos baixíssimos e um toque de dedos do celular. E aqui eu deixo duas sugestões para você. Para você que quer se expor, assim como eu, em investimentos diretamente no exterior, vou deixar aqui embaixo no link na descrição para você poder abrir a sua conta na Avenue, que é a parceira do canal. E para você que já investe no exterior e quer aprender mais sobre estratégias de investimento em ações, que são as stocks, em fundos imobiliários, que são os REITs, em ETFs, em gestão de riscos e formação e gerenciamento de carteira, tem outro convite também para você. É uma aula que eu fiz para você aprender sobre investimentos no exterior. Como começar a investir no exterior, como receber renda passiva em dólares e como montar uma carteira sólida e segura. Aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link e quando você clicar nele vai abrir esta janela aqui. Então essa é a janela que abre, você vai ter um vídeo com muito conteúdo dentro e eu peço para que você assista com atenção porque, como você está vendo na tela, são conteúdos valiosos, eu tenho certeza absoluta que vai mudar o seu jogo. É claro que ter patrimônio nisso daqui é bom, mas quando você tem patrimônio com isso daqui, junto com isso daqui, tem muito mais segurança, paz e tranquilidade, não apenas para a sua vida, mas também para a sua família e para as pessoas que você ama. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.